esse evento eu espero que ele seja muito bom para vocês. Tá dando eco ali. Não sei se é comigo, se é no Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Para mim tá dando eco, professora. Eu acho que pode ser os microfones ligados. Para mim também. Então, é isso. Eu imagino que agora... É importante, gente, que a gente desliga os microfones. Eu acabei de desligar o meu. Agora deu certo. Certo. Então, vamos lá. Esse vamos dizer assim, é a minha primeira participação de um evento fora da universidade, então, se tem alguém que está meio tímido e acanhado sou eu, mas, como a professora disse, a gente tem que aproveitar esse momento e conseguir tirar o máximo de proveito possível, né? Agradecer a professora Dulce, o professor Geraldo, por ter disponibilizado essa chance de estar mostrando meu trabalho, e isso me ajuda com a minha dissertação, e eu também espero que ajude vocês. Como a professora disse, o mercado de capitais é algo fantástico, e mesmo eu não tendo ligação, sendo formado inicialmente na engenharia civil, algo que me fascinou muito, tanto pela oportunidade de ganhos, mas também por interesse das relações que existem, né? E, diante disso, a ideia da apresentação vai ser mostrar como as notícias, elas influenciam na Bolsa de Valores, podem influenciar o nosso mercado. E aí, para isso, eu vou estar falando da minha dissertação, como que ela está andando, algumas teorias que tem nela, vou falar sobre alguns tipos de notícias e vou falar também sobre essas notícias de fato impactando no mercado. Aí, sobre a dinâmica que a professora pediu para explicar, eu estou pensando em fazer a apresentação, e assim que eu finalizar, a gente pode abrir para conversa, para perguntas, para colocar alguns pontos, para a gente desenvolvendo melhor a respeito. Pode ser dessa forma? Certo. Então, todo mundo está conseguindo ver a tela? Eu coloquei em tela cheia, eu não estou vendo vocês, né? Certo. Sim. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Carlos Viana. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial da Universidade Estadual de Montes Claros. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre a influência das notícias na Bolsa de Valores. Meu professor orientador é o professor Felipe Frois Couto e meu co-orientador é o professor Dr. Geraldo Alemandro. A apresentação ela vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte vai ser relacionada com a dissertação, onde eu vou falar o foco da dissertação e como eu espero que ela se desenvolva. O segundo ponto vai ser sobre os temas utilizados na dissertação, e aí vai entrar alguma parte do referencial teórico e alguns elementos importantes para o entendimento da mesma. Em sequência, eu vou explicar algumas notícias que podem afetar o mercado, dando exemplos dessas notícias, e por último, como essas notícias na prática causam efeitos na Bolsa. E aí eu vou trazer alguns gráficos e a gente vai poder conversar a respeito. Bom, o tema da dissertação é Finanças Comportamentais, os efeitos das notícias no processo decisório. O objetivo geral do trabalho é identificar como as notícias e informações influenciam no processo decisório dos investidores. Essa versão do trabalho já é a terceira ou a quarta, só que a dúvida geral que guia o trabalho é isso, é saber como que os investidores e investidoras, eles recebem as informações, como eles definem que essas informações são relevantes, como que eles atribuem se isso vai causar um impacto positivo ou negativo nos investimentos deles. Isso é algo que sempre me deixou curioso e, num mestrado atual, eu consigo desenvolver isso em forma de pesquisa. E aí vem a ideia da dissertação. Os objetivos específicos é identificar como são escolhidas as fontes de notícias, informações utilizadas pelos investidores, e identificar como são escolhidos os temas das notícias e informações que são importantes para o processo decisório dos investidores. Para tentar resolver esses objetivos e alcançá-los, a primeira parte do trabalho vai ser uma pesquisa inicial. Com essa pesquisa inicial, vão ser feitas elaborações de potenciais questões. Com essas questões, eu pretendo identificar nos investidores e investidoras o que é relevante para eles em termos de informação, em termos de notícia. Só que, como essa pesquisa inicial, a gente imagina, eu e meus orientadores, a gente imagina que ela pode ser pouca, vai ser interessante validar isso num grupo focal. E essa ia ser a segunda etapa. O grupo focal ia ser composto por investidores que tivessem experiência, e a partir disso, elas iam aprimorar
ajustar e validar essas questões iniciais para eu ter um elemento de coleta melhor. E a partir disso, com essa validação dessas questões, será feita a terceira parte, que é um formulário online. E a ideia é distribuir esse formulário pela internet para conseguir o máximo de respostas válidas possíveis e aplicar a metodologia survey. Aí, a partir disso, a quarta etapa vai ser a análise dessas respostas e o desenvolvimento tradicional do trabalho, tentando concluir e chegar nos objetivos da dissertação. Os principais temas utilizados nessa dissertação são os aspectos gerais do processo decisório. Nessa parte da dissertação, a ideia é contar um pouco da história do processo decisório, como que ele começou, como que ele se desenvolve, alguns vertentes dos estudos a respeito disso, a relevância da informação no processo decisório, o caráter pessoal dos membros do processo decisório e como isso influencia na decisão final. Também abordar as classificações presentes no processo decisório, se o processo decisório ele é rotineiro, se ele é não rotineiro, se ele é flexível, se ele é rígido, e quais características cada um desses tipos de processo contém. A próxima etapa é a teoria da decisão racional, que foi a primeira forma vamos dizer, a primeira forma mais estruturada de explicar o processo decisório humano, aí com base na economia clássica, pregava aqueles preceitos da maximização da utilidade, que todas as informações estavam dispostas a todos os elementos, e todos eles tinham acesso às informações, que os mercados eram perfeitos. Aí, a partir disso, o trabalho vai trabalhar os limites da racionalidade, que aí é uma vertente que vem contra essa teoria da decisão racional, falando que não é bem assim, que nem todas as informações são conhecidas, nem todos os resultados podem ser estimados, que o fator comportamental é algo relevante, que as emoções elas influenciam nessas escolhas e isso pode causar efeitos que antes não eram previstos. Entrando mais especificamente no tema, a partir disso vem as finanças comportamentais, onde o comportamento humano vai afetar as decisões e isso influencia nas decisões relacionadas a investimento das pessoas. E um outro tema que pode ser utilizado é o que for apresentando de acordo com a pesquisa. Tanto na pesquisa por parte das perguntas iniciais do formulário, quanto na validação que deve ocorrer com o grupo focal, outros temas podem aparecer. E é interessante deixar em aberto quais temas serão utilizados, porque à medida que um tema novo aparece e ganha relevância, pode ser interessante desenvolver ele com mais profundidade no trabalho. Agora, os tipos de notícias. Quais notícias que fazem preço no mercado? E é uma questão muito complexa, porque qualquer tipo de notícia pode fazer preço. Como tem a notícia primeiro e depois o efeito dela, não existe bem uma regra de qual notícia que pode fazer preço. Por isso que é interessante fazer estudos para tentar entender isso um pouco melhor. Dentre essas notícias, tem o comunicado ao mercado e ao visto dos acionistas, que são formas formais das empresas, no caso, presidentes da Bolsa, se comunicaram com o público-alvo delas. Tem os resultados que as empresas lançam, tem as notícias sobre o governo, por exemplo, algum posicionamento que o governo pode fazer ou deixa de fazer, alguma mudança, ou alguma linha que vai passar a ser adotada como máxima do governo. Tem notícias internacionais, por exemplo, o navio que estava encalhado no canal de Suez, se não me engano, e aí esse navio estava lá e o pessoal que utiliza aquela passagem, se eu não me engano, custa 3 milhões eu não lembro se de dólares ou se de reais, só que a ideia com isso é economizar semanas. Mas aí o que acontece? A expectativa para desencalhar o navio era mais de uma semana, e aí acaba que isso pode parecer que não tem muita relação com a bolsa, tá? Mas o que isso vai afetar aqui? Mas a estimativa é que tem uma quantidade significante de materiais que são produzidos na Europa que passam por ali. Então, querendo ou não, se os materiais ficarem presos no canal de Suez, lá com o navio que ficou encalhado, essa mercadoria vai deixar de chegar em algum lugar. Essa mercadoria deixando de chegar em algum lugar, o produto vai ficar escasso. O produto ficando escasso, a tendência da mercadoria do local é aumentar o preço. Então, isso é outras coisas que eu considero muito interessante. É uma das coisas que eu considero muito interessante na Bolsa, é isso. Que dificilmente você vai conseguir entender a Bolsa de Valores e o mercado de capitais com simplesmente entendendo a teoria econômica e ficando fixo nisso. De certa forma, você tem que ficar antenado no mundo todo. E
e outras notícias que podem afetar o mercado é qualquer uma que tenha relevância de algum motivo. Diante disso, eu trouxe alguns exemplos para a apresentação sobre como essas notícias podem impactar. E aí, as notícias, elas funcionam assim. Eu trouxe um gráfico com o preço no caso do índice e das ações e do dólar antes da notícia, o valor que ela está, e depois a gente vê o efeito da notícia. Esse primeiro exemplo é o índice Ibovespa e a vacina do Covid. Foi no começo do ano, no dia 6 de janeiro. O índice estava com essa pontuação de 119 mil. Vamos arredondar. E isso no dia 6. Aí no dia 7, começaram a circular as notícias que o Brasil ia conseguir vacinações, que a vacina ia avançar e o ministro da Saúde ia conseguir a aquisição dessas vacinas. E com isso o valor do índice já aumentou, foi para 122 mil pontos. E no dia 8, chegou na máxima histórica, de 125 mil pontos. Esse valor não é exato, esse programa que eu usei para pegar os gráficos chama TradingView, ele é gratuito, só que por outro lado ele não me dá uma precisão tão boa, mas essa ideia de 125 mil pontos é interessante. E aí, o que fez a Bolsa ir de 119 mil, no final das contas, para 125 mil pontos e chegar na máxima histórica? Isso dentro da pandemia, no cenário de pandemia que a gente ainda vive. Foi notícia que, pelo menos na época, o ministro da Saúde, Pazuello, anunciou o contrato para 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan. E, de acordo com os sites especializados, essa notícia foi muito importante para que a Bolsa batesse o recorde histórico. Então, nesse primeiro caso, o mercado ele funciona precificando o futuro. Então, mesmo que essas vacinas não sejam de imediatas, só de saber que a gente vai ter uma vacina, o mercado já precifica isso. E por isso, o Ibovespa tive a máxima histórica. Além disso, teve outra notícia também que poderia ter, e certamente pode ter influenciado, foi que nessa mesma época os Estados Unidos estava terminando a votação do Senado e a maioria era democrata. Aí é uma coisa que pode parecer distante daqui, mas por que isso influencia? Isso influencia porque o presidente Joe Biden, também sendo democrata, e a maioria do Senado sendo democrata, o plano que ele tem para voltar a incentivar a economia americana na época seria certamente mais bem aceito. Inclusive, atualmente, esse plano de retomada da economia envolve 1,9 trilhões de dólares, o que esperam injetar no mercado para reativar a economia. E dentro disso tem várias outras notícias que podem acontecer em relação a isso. Por exemplo, para quem é de direita, acredita que o Estado não deve intervir na economia, uma intervenção de 1,9 trilhões de dólares certamente vai criar inflação no curto prazo. E, a partir disso, tem diversas outras resultantes e variáveis, a gente pode até conversar depois da apresentação sobre desenrolar dessas atitudes. Outra notícia, essa mais recente, é sobre o Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro. A Petrobras estava trabalhando na sua ação prioritária, mais ou menos num preço de 29, 30 reais, e estava oscilando nessa faixa, isso no dia 18. No dia 19, teve uma notícia que, se não me engano, foi o quarto ou o terceiro aumento dos preços dos combustíveis, e o presidente não gostou muito disso e falou que estava na hora de intervir, que alguma coisa ia mudar na Petrobras. Essas foram as palavras dele, algo vai mudar na Petrobras. Só com essa sinalização de que algo iria mudar, parece estranho. O preço que estava de 29 mais ou menos, caiu para 27, 37. Por que esse preço caiu? Porque o mercado ele é de direita, e o mercado de direita acredita que o governo não deve intervir na economia. E mais que isso, o presidente sendo, teoricamente, de direita, tanto que o seu ministro Paulo Guedes, que ele estudou em Chicago e tudo mais, eles também acreditam nisso, que a postura do presidente seria isso. Tanto que nesse governo a gente escuta muito sobre privatização e como a privatização, teoricamente, resolveria alguns problemas. E a partir do momento que o presidente dá essa notícia que algo vai mudar na Petrobras, o mercado não escuta isso de uma forma muito interessante. Tanto que o preço da ação caiu de 29 para 27. E após isso, no dia 22, teve um final de semana, por isso que não teve os valores entre o dia 19 e os dia 22, foi direto para o dia 22, teve a notícia da mudança do presidente. E aí foi um pouco estranho, o mercado absorveu isso. Deixa eu colocar. E o preço chegou a 21,45. A notícia foi essa: o Bolsonaro reafirma que teremos mudança na Petrobras. Ele discurso durante a cerimônia em Sertânia,
no fim da manhã, o presidente disse de forma enfática que o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes de combustíveis. E aí o preço despencou. Por que esse preço despencou? Teoricamente, o mercado gostava da forma que a Petrobras estava atuando. Apesar dos preços dos combustíveis no país subindo e isso acompanhando, está subindo muito, qual que era a ideia? A Petrobras tinha mudado a política dela de como colocar os preços nos combustíveis. Então, essa política de preço da Petrobras ia acompanhar a cotação do dólar em relação ao real e o preço do barril de petróleo. Com a retomada da economia, o preço do barril de petróleo ele aumentou muito. E, por algum motivo, o dólar, e esse motivo não tem motivo específico, o dólar também está meio caro. Hoje ele chegou a bater 5,80. Então, com esse aumento no preço do dólar e esse aumento do combustível, acabou que a Petrobras se via forçada, de acordo com a política que ela estabeleceu, a aumentar os preços dentro do país, dos combustíveis. E tanto que os resultados da Petrobras que saíram, se eu não me engano, um pouco depois dessa... Aqui, está até marcado aqui, se eu não me engano, foi dia 23. Foram bons resultados. Então, o mercado ficou assim, poxa, o presidente atual da Petrobras era alguém que a gente gostava e estava resultados satisfatórios. E aí vai ocorrer essa quebra. Isso é uma intervenção do Estado, é uma intervenção direta do presidente. E aí eles não gostaram. E o preço caiu muito. E nesse caso da Petrobras é interessante, porque o preço da ação caiu e pelo menos até hoje ela não voltou àquele patamar de 29, 30 reais. E uma das justificativas que a gente pode pensar a respeito disso é que ainda não está definido como vai ser daqui para frente. Esse presidente que entrou agora, ele vai ser a favor desse, entre aspas, controle de preços? Não podendo afirmar isso, mas, se eu não me engano, houve já 2 baixas no preço do combustível recentemente. Então, o mercado ainda está meio na dúvida se ele pode confiar dessa forma que está ou não. Tanto que, recentemente, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, teve um dos diretores da Petrobras que ele acabou saindo também, pedindo para sair. Anteriormente, alguns já tinham pedido para sair e foi mais outro que pediu para sair. Então, essa foi uma notícia que influenciou muito no preço da ação. Tanto para quem faz trade e trabalha no curtíssimo prazo, quanto para quem vê uma perspectiva da empresa no longo prazo. Porque, mudando a política da empresa, os efeitos podem ser bem relevantes. E essa daqui foi uma notícia que até o professor Geraldo que me mandou. E ela é muito interessante, porque ela mostra que essa meio que intervenção, vamos colocar para esse jeito, ou essa alteração no comando da Petrobras com um anúncio prévio do presidente, ela causou efeitos não só na Petrobras, mas em outras estatais. O Banco do Brasil e a Eletrobras, elas também entraram nisso e acabaram que, somadas as percas, chegaram a 110 bilhões em valor de mercado em 2 dias. Isso entre o dia 19 e o dia 22, né, que foram a sexta-feira e a primeira segunda-feira, onde a Bolsa abre. O movimento é atribuído a salas do presidente da República, Jair Bolsonaro, indicando que interferência na Petrobras e em outras áreas. Ele falou que, nessa mesma entrevista, falou que ia colocar o dedo na energia, e aí também não ficou muito bem. Tem coisas no mercado que é interessante, porque tem hora que a expectativa, essa é uma palavra-chave no mercado, e é uma das coisas que eu pretendo desenvolver durante a dissertação e colocar entre as questões, é saber essas expectativas que o mercado tem. Por exemplo, se o mercado tem expectativa que uma empresa vai dar bons resultados, e os resultados vêm em linha, que já tem na expectativa, pode acontecer, apesar dos resultados serem bons, o preço da empresa não valorizar, porque isso já está dentro da expectativa do mercado. Por outro lado, se a empresa, o mercado tem expectativa que essa empresa vai ter bons resultados, e no final das contas, esses resultados vêm ainda melhores, aí sim pode ser que o preço suba porque foi algo inesperado. Então, não é bem a ação em si, uma das coisas que eu pretendo desenvolver mais no trabalho para poder afirmar com uma segurança maior é isso. Aparentemente, não é necessariamente a ação em si que vai causar alguma coisa, mas sim a expectativa do mercado. Como o mercado não tinha expectativa que o presidente intervisse nessas empresas estatais, a partir do momento que ele faz isso, o preço das ações foram muito castigados e acabou caindo muito. E aí fica uma questão, se no caso a presidência fosse de esquerda e acreditasse que o Estado tinha que intervir na economia, e a partir do momento da intervenção, será que esse choque seria tão grande? Será que essas quedas seriam tão bruscas? É algo a se pensar, e essas perguntas e outras mais que forem aparecendo, eu pretendo ir desenvolvendo com a pesquisa. Outro exemplo é do dólar e o Lula. Recentemente, dia 5 de março, o dólar estava sendo cotado a 5,69. Um valor
E a partir disso, no dia 8, teve a notícia, e no dia 8 ela chegou a 5,87. Ou seja, teve uma variação de 20 centavos. Isso pode parecer pouca coisa, mas 20 centavos em contratos futuros de dólar é equivalente a R$ 2.000 por contrato futuro. Então, essa subida no dólar ela é muito impactante. E a notícia foi essa: Fachin anula a condenação de Lula relacionada à Lava Jato. Esse presidente volta a ser elegível. E aí, com isso, o mercado ficou em choque. Não só o dólar subiu muito, como a bolsa também, no momento, caiu muito. E é interessante que, quando eu fui fazer a apresentação, eu não tinha essas ferramentas específicas, mas quando você acompanha no dia a dia, por alguma corretora, com gráficos em tempo real, é interessante que deu para ver que no momento que saiu essa notícia, a partir de 3h30, o gráfico do índice, a pontuação do índice, ela despencou. E é muito interessante que você vê claro que, aparentemente, tem uma relação muito clara entre a notícia e o efeito que isso causou. E aí, por que a bolsa caiu com essa notícia do Lula? O que isso gerou no mercado? Teve duas formas de se pensar. Uma forma de se pensar é que o Lula, sendo um possível candidato à eleição, a presidência da nação eventualmente pode voltar a ser de alguém de esquerda. E aí, o mercado sendo de direita não é algo que, teoricamente, vai agradar ele. Outra vertente, e essa particularmente eu achei mais interessante, é que com o Lula sendo um possível candidato, pessoas do mercado ficam temendo que o Bolsonaro ele comece a ser mais populista. E assim se desviar da agenda liberal que, teoricamente, ele vinha pregando. E aí é interessante, porque não é necessariamente o temor com o Lula eleito nessa segunda vertente, mas sim com as ações que o Bolsonaro vai tomar para tentar melhorar a sua posição visando uma possível reeleição. E isso pode afastar ele dos ideais de direita. E são análises muito interessantes. Bom, agora eu vou falar outras notícias que também causam preço, né? Não só notícia relacionada à presidência, a governo, melhor dizendo, né? Enfim, notícias relacionadas a outros fatores. O que também pode gerar preço é isso aqui, uma recomendação por instituições. O BTG eleva o preço-alvo da ação da Oi em 40% e reitera a recomendação da compra. Quando essas grandes casas, elas ditam que o departamento lá de fundamentalista deles avaliam um investimento e atribuem mais valor a ele, isso costuma gerar um aumento no preço dessas ações. E esse é um dos fatores que pode causar preço. Outra coisa que causa preço também são notícias específicas de setores. Por exemplo, recentemente na China, a China é engraçado, que é um país que merece muito estudo, mas enfim, o minério brasileiro, as empresas de minério, de celulose também, a Suzano, por exemplo, desde o ano passado, apesar do coronavírus e o mundo está bem abalado, eles estão numa crescente. De certa forma, eles estão valorizando muito. E é até assustador quando você compara, por exemplo, com o setor imobiliário da Bolsa. Só que de vez em quando acontecem algumas coisas que não são favoráveis a eles. E um exemplo disso foi essa notícia que saiu. Queda do minério de ferro, futuro de commodities na China reage a restrições para a produção de aço. O polo siderúrgico da cidade de Tangshan se comprometeu a cortar emissões de 50% durante o período de maior poluição. O que acontece? As empresas lá, esse polo industrial da China e diversas outras cidades, eles estão produzindo muito, e isso acarretou que os minérios e alguns commodities brasileiros aumentaram muito de preço, as suas ações, mas chega um determinado momento que eles têm políticas de diminuir a produção devido à poluição. E essa não é a primeira vez que aconteceu. Essa é uma notícia recente, mas se vocês forem pesquisar, isso acontece com determinada constância. A partir do momento que chega a níveis críticos de poluição, eles mandam parar a produção, e como para a produção vai ter que diminuir a matéria-prima, isso acaba que vai acarretar uma queda no preço das ações. Dados relevantes de outros países. Tem muita coisa para fazer preço, muita coisa mesmo. E uma coisa que faz preço é o payroll americano. O dólar se fortalece ante rivais, com o payroll apontado para recuperação nos Estados Unidos da América. O que é o payroll? O payroll, ele é um resultado americano que ele fala sobre a quantidade de trabalhadores não rurais nos Estados Unidos.
Além de outras coisas, esse é um dos principais dados do payroll americano. Como que está a condição dos trabalhadores não rurais dos Estados Unidos? E a partir disso é um censo que o pessoal usa para saber se a economia lá está se desenvolvendo, está se recuperando, se ela está parada, se ela está mantendo, e tudo funciona à base de expectativas. Se o número de pessoas que estão trabalhando veio de acordo com a expectativa, eventualmente o payroll não faz tanto preço. Mas se veio muito acima, pode ser que faça preço, pode ser que faça preço positivo. Tem uma discussão interessante sobre os Estados Unidos que está acontecendo recentemente, que o pessoal está preocupado com tão bom está a retomada econômica dos Estados Unidos. É uma frase estranha de se pensar. A preocupação é os Estados Unidos está se recuperando muito bem economicamente. Isso é uma preocupação. É estranho. Mas por que é uma preocupação? Porque eu falei no começo da apresentação que lá eles estão querendo fazer um aporte na economia deles de 1,9 trilhões de dólares. Eles estão preocupados que isso vai fazer inflação. Agora, se os dados do payroll, que é a quantidade de trabalhadores não rurais, que é o principal dado, se ele está vindo acima da média, significa que, acima da expectativa, de uma forma positiva, significa que o trabalho nos Estados Unidos está voltando forte. Ou seja, são dois indicadores que a economia está se desenvolvendo. O primeiro, que é esse aporte de 1,9 trilhões, e o segundo são os dados do payroll. O que isso pode gerar? Se os economistas, os investidores analisam isso na perspectiva de um governo de direita, isso pode causar inflação. E, de certa forma, essa preocupação ela está acontecendo. Se vocês forem observar o preço dos juros dos Estados Unidos, os yields, nesse ano, se eu não me engano, de 5 anos, está tendo um aumento de 88%. É muita coisa. E é interessante. No fundo, a história não, pelo menos para a parte do mercado, a retomada da economia não necessariamente é algo bom. Porque se ela vier atrelada à inflação, isso pode ser um problema. É algo a se pensar a respeito. Outra notícia são políticas adotadas por governantes. Preços do petróleo caem 4% com criação de restrições na Europa para conter o Covid. A notícia é clara e os preços do petróleo caíram. Se vai ter restrições, a tendência é diminuir o consumo. Só que com isso tem outros setores da Bolsa que também são afetados. Por exemplo, o setor de aviação. Se a Europa, ou o setor aéreo, se a Europa ela vai ter restrições, a tendência é que a quantidade de voos para lá se diminua, porque você está tendo restrições, outras pessoas não vão poder entrar e acaba que esse é um setor também que fica fragilizado com essas paralisações. Bom, a apresentação é essa. Aqui são as referências das notícias que foram utilizadas. E é isso. Meu contato é esse, cromoca@hotmail.com, ou também pode ser esse e-mail que está na chamada. Os gráficos eu tirei do site BR TradingView. Lá tem diversas cotações de preço de ações, ou de índices, também tem gráficos de Forex. Para quem é um entusiasta da área, pode ser uma opção gratuita e interessante para se mexer. E a base da apresentação foi retirada do site Slides.com. Agora eu vou parar a apresentação. E agora a gente pode abrir para conversas, perguntas. Professor Geraldo, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Muito bom, Carlos. Primeira coisa, parabéns pela apresentação. Bem legal, bem direto ao ponto, do jeito que a gente combinou. E deixo a palavra franca aí, gente, para vocês. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer aí, gostei muito do trabalho, cara, e eu acho muito pertinente esse assunto, e eu acho interessante a gente pensar não só nessas notícias que vêm, que são de grandes mídias e tudo mais, por exemplo, isso aí do canal de Suez, né? Aquele navio encalhado, cara, mexeu em tudo, enfim, mas tem outras informações também, como, por exemplo, hoje a gente está na era digital, a informação circula muito rápido, muitos influenciadores, enfim. E aí você pega, por exemplo, as criptomoedas, no caso do Bitcoin, né, que é o que há hoje de criptomoeda, e um Twitter do Elon Musk
altera tudo. Né? Por exemplo, dia 29 de janeiro, ele só colocou hashtag Bitcoin na bio dele do Twitter, e o Bitcoin subiu 17%. Só nesse dia, com o Twitter do cara. Mas assim, não é qualquer pessoa, né? O dono da SpaceX, CEO da Tesla, é o cara que tem hoje, né? Mas como que essas informações, né, esses influenciadores também têm esse poder hoje, e como que essa informação, até nesse sentido, é importante. Enfim, no mais eu achei muito interessante, cara, só queria colocar isso também como complemento, mas fantástico, parabéns aí. Obrigado. E isso é muito interessante, né? A pessoa digita uma linha e isso afeta tanto o mercado, e aí aquela ideia do mercado ser racional e ser maximizador, eu vejo que isso tudo entra em xeque, porque imagina, esse cara, um dia lá, ele tá estressado, o time dele perdeu, ele torce pro Cruzeiro e ele fica passando raiva, aí ele desestressa numa linha dessa, numa mensagem, e aí é o tanto de dinheiro, o tanto de bafafá que isso vai gerar no mercado, é algo super interessante. Outras coisas que eu não coloquei na apresentação também, mas agora que você falou, eu fui pensando em outros tipos de notícias. Até ciclo de chuva previsto influencia. No setor de commodities, você vê os preços do milho, o preço da soja, acaba que notícias também, previsões de chuva também afetam muito o preço de alguma coisa. Se a expectativa é a safra vir muito melhor, isso vai acabar afetando o preço. Se é muito pior, também vai afetar o preço. Muito interessante. Eu gosto muito dessa diversidade que tem no mercado, porque se você tentar ficar só numa área, a chance de você não conseguir compreender tão bem o mercado é muito alta, porque tem muita coisa que influencia. Então, se você quer ficar por dentro, você tem que ficar ligado em tudo. E isso é uma das coisas que eu considero muito interessantes no mercado. É muita variável, né? Exato, exato. Carlos, muito legal até a colocação do Alexandre aí, bem interessante. E às vezes essa coisa de, né, hoje em dia é tudo, né, tá tudo on, né, tá todo mundo on o tempo inteiro, então os caras nem se dão conta que, claro que alguns deles, né, principalmente por serem influenciadores e tal, mas a gente percebe assim que tem alguns que como órgãos do governo e tal, que às vezes vão lá, escrevem uma besteira, depois apagam, e aquilo já fez o estrago, né, já era. Não adianta mais querer apagar. Carlos, meus parabéns aí, excelente a sua apresentação, excelente. Eu digo sempre aos meus alunos que não é à toa que o símbolo da economia é uma engrenagem, né? Porque tudo está conectado, tudo, né? Eu anotei algumas coisas aqui da tua fala que eu queria te perguntar, assim, né? Levantar para a gente discutir. Tu falaste sobre a influência das emoções, né, que, né, inevitável e tal. Tu acredita, dentro da tua pesquisa, dentro de estar pesquisando nessa área, que a questão da propensão ao risco do investidor, claro que o investidor, ele sempre vai apostar para ganhar, né, ele sempre vai entrar para ganhar, ele não entra a perder, por mais que ele seja propenso ao risco, que aceite o risco, tem o coração forte, como eu digo, ele quer entrar para ganhar. Mas tu acredita que essa influência das emoções, ela está muito ligada a essa propensão? Por exemplo, se eu e você temos, né, investimentos lá, e aí acontece alguma coisa, eu que sou menos propensa ao risco, que entrei, botei o pezinho e tal, vou me assustar e vou sair mais rápido? É nesse sentido que tu fala da influência das emoções? Ou teria algo além disso? Das duas formas. Desde nesse cenário que você supôs, no caso, você já tinha entrado no investimento, e no caso, você está tratando a emoção de uma forma de o que eu faço a partir daqui. No caso, se você retira seu investimento, se você continua, se você vai ampliar, é uma forma que a emoção pode ser considerada. Outra forma também é definir em quais investimentos você vai atuar de fato. Tem um colega meu do mestrado que ele falou uma frase muito interessante. Não existe investidor que gosta de risco. O investidor, ele gosta do lucro, e existe porções diferentes de quão risco você está disposto a correr. Então, essa frase que ele falou me marcou muito, porque estudando a gente vai vendo que é por aí mesmo. Dependendo do quanto você está disposto a correr de risco, você vai fazer seu investimento. Por exemplo,
Além disso, tem as fases da vida da pessoa também podem influenciar no investimento, tem diversos fatores que vão definir como a pessoa faz essa alocação. Mas se ser um investidor que está disposto a correr menos risco, eventualmente nem renda variável vai ficar dentro da carteira da pessoa. Ela prefere ganhar pouco, mas ter uma consistência nisso, do que se expor e acabar perdendo um patrimônio, e isso pode fazer muita falta. Emoções também são interessantes, agora voltando no sentido que você falou, como a pessoa vai reagir aos acontecimentos. E isso não é uma resposta tão fácil de se tirar, mesmo que a pessoa tenha uma personalidade definida, mas eventualmente, num dia ou outro, ela pode estar diferente por N motivos, e aí naquele dia específico que ela estava com mentalidade diferente, a emoção dela pode fazer ela tomar uma atitude que ela pode se arrepender no futuro, ou eventualmente pode ser uma atitude que ela não faria, mas por ter feito algo deu certo. Então, esse é o fator que dentro das questões que eu pretendo levantar na dissertação, certamente vai ter algo ligado a emoções, para saber de que forma que esse comportamento se desenvolve pelos investidores que vão ser pesquisados. Dá pano para manga isso aí, né? E outra coisa, um exemplo ali que você deu, né, de que o presidente falou que na Petro, né, algo vai mudar e tal. E aí o preço cai porque o mercado prefere que o mercado é de direita, né? O mercado prefere um governo que não influencie, que não atue, né? Mas esse preço dessa ação vai cair porque as pessoas os investidores institucionais vão vender suas ações, ou porque o day trade, o que vai influenciar diretamente? Por que a ação caiu? Alguma coisa aconteceu lá, né? Sim, no geral, uma ação cai quando a força compradora, ou a força vendedora é maior do que a força compradora. Quando a vontade de vender é maior do que a vontade de comprar. No caso, com essa alteração que teve na Petrobras, quem já estava posicionado, vislumbrando um futuro, não achou interessante. Então, eu não quero permanecer nessa empresa, ou pelo menos não nos patamares atuais. Pode ser que você tenha vendido no começo, quando saiu a notícia, e depois você tenha comprado para se posicionar num preço médio mais baixo. Mas a ideia inicial é essa. O Bolsonaro sendo, teoricamente, um presidente ligado mais à direita, o mercado espera que ele atue de tal forma. Logo, que o Estado intervir no mínimo possível na economia, de preferência, fazendo privatizações. E a partir do momento que teve essa notícia, o que aconteceu? Eu que estou posicionado na Petrobras, no caso, vamos supor, R$30, na atual formação que ela tem, com o presidente que ela tinha, e com a política que ela tinha adotado, eu tinha expectativas de lucro futuros, que ela ia se desenvolver, que a empresa ia crescer. Só que a partir que teve essa mudança, todo esse cenário entra em xeque. Então, eu não corro mais o risco, eu não... Aquela questão que a gente estava falando de que você comentou de risco, que a senhora comentou de risco mais cedo, para mim não é interessante mais ficar nessa empresa, nesse valor. Com essa intervenção do governo, dentre os meus critérios que eu utilizo para ficar posicionado ou não, é interessante vender. E diversas pessoas devem ter esse raciocínio, de forma que a ação da empresa caiu muito. Foi porque a força vendedora, as pessoas que queriam se desfazer das suas ações, foi muito maior do que a força compradora. É interessante destacar que toda vez que alguém vende uma ação, tem alguém que compra. Mas o que acontece quando o preço da ação cai? É porque tem muito mais gente interessada em vender do que comprar. Como tem muita gente querendo vender, o preço cai. De certa forma, aquela oferta e demanda, né? Se tem muita gente vendendo laranja, a tendência é que o preço da laranja abaixe, porque senão ela não vai ser vendida. E nas ações acontece geralmente da mesma forma. E quando você fala, acho a última pergunta, depois eu deixo os outros perguntar, tá, gente? Não vou tomar conta aí. Mas quando você falou ali sobre a questão do dólar e do Lula, aí está muito mais ligado ao capital externo, a fuga do capital externo? Também. A questão do dólar é que, como o dólar é uma moeda forte, ela costuma ser uma forma de proteção dos investimentos. Então, por exemplo, vamos supor uma carteira onde eu tenho parte alocada em renda fixa, parte alocada em fundo de investimento, parte alocada em ações, parte alocada em ouro e parte alocada em dólar. No geral, de uma forma geral, o ouro e o dólar na carteira do investidor, ele não tem a função de... você não espera que ele valorize muito e você tenha lucro a partir disso. No geral, ele está lá como contraponto.
Por exemplo, vamos pegar uma empresa, a Suzano, que vende celulose. O lucro da empresa está muito atrelado a dólar. Então, quando o dólar sobe, a empresa vai ganhar em dólar, e o dólar valendo mais, a empresa ganha mais. Então, é uma forma da carteira de você se proteger ao efeito da variação do dólar. Contrário a isso, pode pegar as companhias aéreas, que o combustível que ela compra é baseado em dólar. Então, quando o dólar sobe, a tendência é que o preço das companhias aéreas caia. Então, numa carteira equilibrada, no geral, acontece isso, esses efeitos de essa empresa se valoriza com a alta do dólar e essa empresa ela se prejudica com a alta do dólar. Mas, da mesma forma, vou ter as duas na carteira, porque eu fico menos propenso a essas oscilações. Se você montar uma carteira que fica totalmente dependendo da alta do dólar ou de qualquer outra variável importante, como, por exemplo, o ciclo de chuvas, mas eles são muito dependentes da mesma situação, a sua carteira fica desequilibrada. Pode ser que você tenha lucros muito grandes, mas pode ser que seu prejuízo também seja avassalador. E essa relação ela tem que ser, no geral, o pessoal da área sugere que seja equilibrado. Aí a questão do dólar, que ela subiu, eu imagino exatamente por isso. A fuga do capital externo, que hoje é a maioria na nossa bolsa, na B3, e além disso, uma forma de proteção. As pessoas, uma forma de pensar, e que acontece bastante, é que o índice, a pontuação do índice, Bovespa, e o do dólar, eles costumam andar de forma contrária. Não é sempre que isso acontece, mas isso acontece com uma frequência elevada. Eu acho que tem um ano e meio que eu mexo um pouco no mercado, e isso acontece em situações normais de temperatura e pressão, acontece de uma forma interessante. Quando o índice está subindo, significa que as pessoas estão acreditando mais nas empresas nacionais. Quando isso acontece, o dólar tende a baixar. E isso dá para entender. A partir do momento que o dólar é visto como uma forma de proteção, você tira seu dinheiro da proteção, que é o dólar, e aloca ele nas empresas. Você está disposto a correr mais risco, e você espera mais lucro. Agora, quando teve essa notícia que foi anulada as condenações do ex-presidente Lula, foi ao contrário, as pessoas falaram, opa, esse cenário aqui não me parece mais favorável quanto era antes dessa notícia. Então, ele tira o que acontece geralmente, o índice costuma cair, as pessoas deixam de acreditar, pelo menos nem que for no curto prazo, se essa notícia teve efeito apenas imediato, elas deixam de acreditar nessas empresas, diminui o valor do Ibovespa e aumenta o valor do dólar, porque as pessoas querem proteção. Como as pessoas querendo o dólar, a quantidade de pessoas que estão interessadas por dólar aumenta e a quantidade da procura aumenta, aí acaba que o dólar sobe. Tanto que uma estratégia interessante o Banco Central ele faz leilões de dólar para controlar meio que o preço do dólar. O Brasil chama câmbio flutuante essa estratégia. Ele não fixa o dólar, que ele só vai poder trabalhar numa faixa, não é algo firme e não imutável. O Banco Central deixa o dólar variar, e ele vai mudando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, mas, eventualmente, quando ele costuma ter variações muito elevadas, o Banco Central ele emite dólar no mercado. Ele vende muito, e aí o preço do dólar cai. Enfim, outras discussões aprofundadas do dólar é algo que eu gosto bastante de entender também. Então, Carlos, a última coisa que eu tenho para te dizer é que você é professor. É meu sonho. Eu espero um dia ser. Eu quero muito ser professor. Eu acho muito... Minha mãe é professora. Você tem uma ótima forma de colocar, Obrigado. se expressa bem, dá exemplos claros. Muito bom mesmo. Vem para cá. Eu respondi as perguntas? Eu espero ter respondido. Vou deixar os colegas, agora os alunos perguntarem aí também, que eu tomei conta. Obrigada aí. Carlos, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, Joia. Bem, eu sou Marcelo, Rio Grande do Sul, sou aluno da professora Dulce. Eu tenho uma curiosidade, na verdade tenho duas, tá? Mas vamos fazer uma, vamos ver que eu também me esclareço. Eu trabalho na área automobilística, tá? Uhum. Hoje, eu forneço peças para montadoras, trabalho como uma empresa que fornece peças para montadoras, e falou muito da fuga do nosso capital interno e externo, tá? Uhum. As grandes empresas de matéria-prima, por exemplo, nós falamos de Braskem, uma empresa enorme de papelão, de celulose em São Paulo, elas estão direcionando 100% da produção delas hoje, esse capital vai importar, vai exportar, né? Não sei dizer que é por causa do dólar, uhum, ou por causa do... Eu acho que é por causa do dólar, por causa do lucro, né? Que eles têm muito mais lucro, tá? Como o banco enxerga isso, por exemplo, assim, os investidores, sabendo que o dinheiro está indo para fora do Brasil?
teoricamente, né? Deixa eu ver se eu entendi. São empresas grandes lá fora que atuam Na no verdade, Brasil. não. São empresas brasileiras. A Braskem é uma empresa brasileira, vamos supor, a Braskem, né? Certo. Ela tem um capital aberto, é uma empresa 100% brasileira, ela explora no Brasil, mas hoje 75% da produção dela é exportada, nada para o mercado inteiro. Mas tu vê que hoje está refletindo muito por que as montadoras estão fazendo suas suas paradas. Dizem que são muito paradas estratégicas, porque eles já estão sofrendo um sério desabastecimento de peças para as linhas. Nós temos a gravação IGM, inicialmente ela vai ficar 20 dias parada por falta de peças para montar. E o que acontece? Como a gente, numa das classes do polímero que eu trabalho, a gente fala pela ABS, vamos supor. A China hoje ela consome 60% desse polímero no mercado dela interno, do mundo, 60% do mundo. Sobrou 40% para o resto do mundo consumir esse matéria-prima ali. O Brasil hoje ele consome mensalmente 1 milhão de toneladas de ABS. Só que o que está vindo para dentro do nosso país, que não é uma matéria-prima produzida internamente, ela não está nos suprindo. Isso vem afetando grandes montadoras, desabastecimento. A gente acompanha na televisão, né? Que pode ver que muitas empresas estão sofrendo sérios desabastecimentos por causa de matérias-primas, né? Nós temos 9 empresas que fornecem peças prontas para as montadoras. Não sei como é que isso reflete no nosso mercado, qual que é a política utilizada. Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, dentro do que... Eu vou tentar responder sempre dentro do que eu conheço, alguma coisa, do que eu pesquiso. O primeiro ponto é que pode ter fatores específicos do setor que estão fazendo esse efeito acontecer. E aí, como são coisas específicas desse setor e eu não tenho conhecimento dele, então eu acho importante, antes de começar qualquer fala, é isso. Pode ser fator específico dos setores. É interessante procurar setores similares e tentar entender o que está acontecendo com eles também, porque a possível explicação pode vir de lá. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu tento explicar de forma mais objetiva, é que o real, ele está muito desvalorizado. O real está muito desvalorizado. O que isso significa? Significa que, para outros países, comprar no Brasil está muito mais barato. Porque o dinheiro dele tem mais poder de compra. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar bem no tempo. Vamos lá para 2010, por exemplo. Vamos supor que, eu acho que naquela época o real custava, o dólar custava R$2, algo do tipo. Então, se você é americano e você tem $1, você conseguia aqui no Brasil e comprar R$2. Agora a gente vai para hoje. Hoje o dólar bateu 5,80 em algum momento. Então significa que se você tem $1, você consegue comprar R$5,80. Ou seja, o seu dinheiro, o mesmo dinheiro, claro, considerando inflação e diversos outros fatores, o seu poder de compra ele aumenta, simplesmente porque a moeda está desvalorizada. E como que isso influencia as empresas? É muito mais interessante para as empresas, então, vender para o mercado externo. Claro que a empresa tem que ter capacidade para isso, mas essas grandes empresas, se elas têm essa oportunidade, é aproveitar o momento. Como o cenário, a moeda nossa está muito desvalorizada, eles preferem vender para fora porque é mais lucrativo. Se, por exemplo, tem um caso interessante. Há um tempo atrás tinha um jogador de futebol, D'Alessandro, ele é do Rio Grande do Sul, jogava no Internacional. Ele jogava nesse time e o salário dele era em dólar. Ele é ídolo do time, tudo, o salário dele era em dólar. Só que o real estava desvalorizando tanto que ficava inviável para o time manter ele. E, pelo que eu estava vendo, esse foi o fator primordial para o time ter emprestado o jogador para jogar em outro time. Porque o dólar estava tão desvalorizado que, na época que foi feito o contrato, o dólar estava em um determinado valor. Só que ao longo do tempo foi depreciando tanto que ficou meio que insustentável ter esse jogador por causa da desvalorização da moeda nacional. E aí ele ficou um tempo fora, e aí depois ele acabou voltando para o time, mas eu imagino que um dos pontos que certamente está influenciando essa grande venda para o mercado externo é isso. Que a moeda nossa está desvalorizada e o dinheiro dos outros está valendo mais. E ele aproveita para comprar mais. O que acontece muito é que hoje o poder aquisitivo de nosso, ele está encurtando, vamos supor, curto modo grosso.
e a gente recebe o dia 1º, a gente tinha dinheiro para até dia 30, para sobreviver. Hoje a gente chega no dia 15, a gente já tem que começar a racionar, pode chegar até dia 20. Porque o que eu vejo, eu não sei, o dólar está influenciando muito, até mesmo no produto interno. Vamos supor aqui, a soja subiu, o dólar subiu, a soja sobe junto. Aí sobe junto como é que eu posso dizer? A mercadoria do mercado. É isso que eu não consigo atrelar ainda, sabe? Mesmo nós não tendo essa ligação com o mercado externo, ainda o dólar está nos influenciando muito nisso aí, tá? E complementando, o D'Alessandro não joga nada, tá? Há controvérsias no chat. Mas, enfim, e agora, uma opinião pessoal, que eu estou elaborando, eu estou pensando nisso ainda, não tem tanto a ver com minha dissertação, mas é algo que me preocupa. Por exemplo, por que a inflação está subindo tanto no país? Recentemente, o Banco Central aumentou a Selic, foi para 2,75, se eu não me engano. Aumentou um aumento de 0,75. E o mercado estava pensando em 0,5 e 0,75. E foi 0,75. E a expectativa, e já tem gente no mercado considerando que na próxima reunião do Copom eles vão aumentar esse valor em 1%, ou seja, para 3,75. E para o final do ano, a taxa Selic tem gente que está achando que vai chegar a 6. Está aumentando demais a Selic. Tipo, e o Banco Central deixou claro que está fazendo isso para tentar conter a inflação. Só que eu não entendo. Pelo que eu estudei, tem duas formas de gerar inflação. Uma delas é quando... Isso, 6% exatamente. Tá um pouco estranho, mas por que a gente está tendo essa inflação? É algo que eu, inclusive, depois quero perguntar para meus professores de economia, porque, pelo que eu entendi de inflação, tem duas formas para ter inflação. Você tem inflação quando você tem muita procura, você tem muita gente querendo comprar algo, e a quantidade dessa mercadoria, desse produto ou serviço não aumenta, a tendência é que ele fique mais caro. Porque, como tem mais pessoas dispostas a comprar, a tendência é que elas gastam mais para isso. E outra forma é quando o produto fica mais escasso. Aqui no Brasil, a gente pode também pensar a respeito da questão do dinheiro. Quando teve o auxílio emergencial, e as pessoas tinham alguma renda, que pessoas não tinham nada e começaram a ter alguma coisa, dá para entender um aumento dos preços. Mas a gente atualmente não está tendo auxílio emergencial. E, de acordo com o governo, era para ter sido... As conversas iniciais era para ser agora de março, a gente acabou março, não teve esse auxílio. O que está sendo conversado agora é para esse auxílio começar em abril. A quantidade de famílias que vão ser beneficiadas por esse auxílio é muito menor. O valor também vai ser bem menor. Então, é uma coisa que eu também não entendo. Por que está tendo tanta inflação no país? E aí, tem algumas justificativas que falam, por exemplo, a parte fiscal do país que está ruim, e essa parte do fiscal do país estando ruim, os investidores eles vão querer um retorno maior, e os investidores querendo ter um retorno maior, acaba que fica pressionando o país a entrar nessa situação que a gente está. Mas é algo relacionado com o que você falou, no sentido que o poder de compra realmente está menor, e não é de agora. Se você pega a inflação dos produtores, desde o ano passado ela já estava numa alta considerável. A Selic foi subir agora, e é algo que me preocupa muito. E tem relação com o que você falou, por que o mercado interno está comprando pouco? Outro fator pode ser esse, que o poder aquisitivo de fato está diminuindo, e um dos grandes vilões disso é a inflação. Claro que o combustível subindo 5 vezes no ano e a gente está em março é algo que influencia, mas, sinceramente, eu estou achando a situação um pouco preocupante, porque eu não sei o que resolveria isso, sabe? É um raciocínio que eu tenho, assim, muito particular, e ele está meio no começo, mas fica aí de questionamento. O que vocês acham que vai acontecer com essa inflação nossa? Por que ela está subindo? Expectativas para o futuro? Quem gosta dessa área, eu acho que a gente está num momento muito bom para fazer estudo sobre isso, sabe? Quem é mais ligado à economia, tanto da parte de direita quanto da parte de esquerda. É uma área que eu acho que, não sei se agora, mas logo eu vejo que a gente vai ter grandes emoções relacionadas a isso. Carlos, nós lançamos essa discussão aí quando o Copom aumentou a taxa para 2,75, no grupo que nós temos, o professor Geraldo participa também, que é um grupo só de professores de finanças a nível Brasil, e a gente discutiu bastante isso, porque a gente ficou muitos de nós ficaram nessa mesma interrogação, né? Nós estamos diante de uma recessão. Por que aumentar a taxa para conter o consumo se não está tendo consumo? Exato. Né? Então, isso realmente, um dos nossos gurus lá, que é o professor Alexandre Cabral,
levantou a questão de que essa taxa de 2% que a gente está, na verdade, não é uma taxa compatível com a nossa realidade. A gente é ainda muito dependente do capital externo, e aí a gente precisa, na verdade, atrair esse capital. Eu não sei se o professor Geraldo gostaria de colocar a posição dele também, seria interessante, eu gostaria de ouvir, professor Geraldo, mas eu acredito que é uma das... o professor está dizendo aqui também, perfeito, que é uma das explicações, assim, das justificativas, né, porque o professor Alexandre Cabral até citou a questão de deixarmos os gringos mais satisfeitos. Faz Tipo sentido. assim, eles querem, nós aqui, os tupiniquins, eles querem vir para cá ganhar dinheiro. Se é para vir para cá para ganhar o que ganham em países de primeiro mundo, então eu vou para lá, que lá está mais seguro, né? Eu entendo. Faz sentido essa análise. Se de uma forma o mercado interno ele vai perder força e o consumo vai diminuir, fica mais atrativo para o mercado externo, e eles vêm, e aí pode, teoricamente, acender a economia, e até pensando na perspectiva de direita, e que o mercado em si é de direita, e o volume deles até na bolsa é maior do que o próprio volume interno nosso. Tem essa explicação do professor, eu concordo com ela, vejo muita coerência, tem muito sentido. Eu não tinha pensado por esse lado. Obrigado, professor. Realmente é uma opção. Muito sentido. Colegas? Então, deixa eu só colocar a minha posição aqui, professora Dulce. Eu vou deixar a minha câmera desligada, que a minha internet ela está oscilando. Então, eu concordo plenamente com essa argumentação, com a argumentação lá do nosso colega professor Cabral, né? Mas eu enxergo que uma das explicações, né, a pergunta do Carlos lançou, então por que a gente está tendo inflação? Eu percebo que a inflação é por causa de uma certa escassez aí de produtos também, entendeu? Então, assim, por que que... E também pela questão, por exemplo, da indexação, da metodologia de indexação de preço da Petrobras. Então, se a gente pensar assim, combustível subiu 6 vezes só esse ano. Não, beleza e tal. Então, eu vou parar de usar carro. Não é assim, né? Não tem como a gente tomar essa decisão. Por quê? Porque todos os produtos, todos os serviços e todas as mercadorias, elas têm uma relação direta com o petróleo. Então, de certa forma, o custo do transporte, o custo do frete, ele aumenta. O custo de produção, para quem usa derivados, aumenta, porque, por exemplo, você vai ter o custo do transporte de matéria-prima. Enfim, o nosso próprio custo de vida aumenta. O transporte municipal, interestadual, enfim, ele acaba aumentando. Então, eu acredito que o petróleo, o combustível, ele é uma parcela significativa da explicação aí para a inflação. E a questão da taxa, né, que nós falamos da taxa Selic, realmente, ela está em descompasso. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano e uma inflação de 4,5%, 5%, aí a gente tem, por exemplo, uma taxa real negativa de 3%. Está totalmente em descompasso. E aí você pega, por exemplo, se a gente for usar um outro indexador, você pegar o IGPM. Vamos colocar o IGPM 25% ao ano. Que é mais ou menos o que ele vai fechar aí, né? Aí nós temos uma taxa real negativa de 23%. É um absurdo, não existe isso, entendeu? Então, qual que é a tendência? Se a gente pegar, for dar uma estudada nas atas do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que define aí a taxa básica de juros aqui no Brasil, se a gente for ler o Boletim Focus do Banco Central, se a gente for ler essas perspectivas econômicas aí que os grandes bancos lançam, a gente vê que a tendência no médio prazo é que a taxa Selic ela vá lá para 6%, 5,5%, 6%, que é o que a gente está chegando a uma conclusão aqui, que é um patamar compatível com a atual situação econômica do Brasil, que é um país em desenvolvimento, e haja visto os problemas que a gente tem, né, que é o problema estrutural. Acredito que a pandemia, agora a gente vai caminhar mais para ações de controle, de vacinação, enfim, eu acho que a gente vai bater em pico lá em cima, e depois a gente vai começar a ter uma melhora aí em função da própria imunização aí da população, pegando lá as faixas etárias mais
idosas, né? Mas é um problema sério. Então, o que a gente tem que ter aqui no Brasil? Infelizmente, tem que ter um ambiente que ele atraia esse tipo de capital, mantendo uma taxa não tão alta, né, igual a gente já chegou a ter Selic aí a 27,5%, e não tão baixa, igual está acontecendo agora, né? Mas é um problema sério, é um problema sério. E aí o que vai acontecer? Essa entrada de muitos investidores na Bolsa, né, então se a gente pegar, por exemplo, 2018 para 2019, a gente tinha mais ou menos 1 milhão de CPFs na Bolsa. Hoje a gente tem 3,5 milhões de investidores, né? Mas em função disso também, né, que a taxa de juros ela abaixou muito, e aí tornou os investimentos, né, de renda fixa, de investimentos mais assim, tradicionais, mais seguros, entre aspas, menos atrativos, né? E agora o que eu enxergo? Eu enxergo uma outra tendência. Por exemplo, se a gente for pegar a curva de juros, né, que é a curva de juros futura, que é o DI futuro, o DI está mais ou menos em 8, 9, oscilando entre 7,5% e 8% ao ano. Então, vamos pensar assim, olha, falando sério, papo assim de investidor mesmo, para investidor, ganhar 9% ao ano com uma ação, tudo bem, tem boas ações que até chegam a pagar dividendos, né? Você ganha esse dividendo só nisso. Se você pensar numa Copasa da vida, numa CNI, numa Taesa, numa ASTET, aquelas que são mais assim, são empresas que elas vão pagar um dividendo legal, né? São empresas que elas são bem administradas e tal. Mas assim, dá um UPA, né? Para a gente ganhar na carteira como um todo, você ganhar 9, 8,5% ao ano, você tem que ter uma carteira bem legal, uma carteira bem feita. Aí você pensa, bom, para que a pessoa vai correr risco? Vai comprar risco? Se ele pode ir ali comprar um título público, por exemplo, um tesouro pré-fixado, que é o mais seguro que tem, ele vai ganhar 8% ao ano, né? Bruto, né? Pensando aí no desconto do imposto de renda e na taxa que vai pagar também. Então pegar, sei lá, um tesouro IPCA, né? Que vai ganhar ali 4,5% a mais do que a inflação. Então, eu acredito que a gente vai ter uma concorrência agora. Vai ter uma concorrência e muita gente que queria ir para a Bolsa, ou que foi para a Bolsa, e que entrou nessa época mais assim, dramática, né? Que em função aí dessas incertezas que nós temos visto aí, haja visto o caso lá da Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, das estatais, que historicamente são excelentes empresas na Bolsa, né? Elas têm um peso muito relevante lá no Ibovespa, então eu penso que o investidor vai ser um pouco preguiçoso, entre aspas, né? Mas, por causa dessa instabilidade. Então, a gente pode pegar, é como você falou, né, Carlos? Não tem como a gente atribuir, falar assim, olha, é uma informação determinada, uma informação que vai determinar a variação da ação? Não. Se a gente for pensar do ponto de vista da teoria de finanças, né, da teoria de fama lá dos mercados eficientes, ele vira e fala assim, ó, o preço desconta tudo. A informação, ela é a base da gente montar esse preço. Só que nós temos várias variáveis envolvidas com essa informação. Então, a questão do risco fiscal, né, que é um ponto que eu assim, reparei na sua fala, e você foi bem feliz de lembrar isso, por exemplo, a estratégia que o presidente Bolsonaro ele pode usar para poder combater o ex-presidente Lula, né? Ou ele deixa para lá, ou então ele vai ser um presidente mais populista, ele vai guardar na gaveta dele lá os ideais liberais, Paulo Guedes vai ficar morrendo de raiva. O pessoal de Chicago vai ligar para Paulo Guedes reclamando. E aí ele vai, não, aí eu vou distribuir carne, vou distribuir verme, vou dar um jeito de tentar vencer Lula, né, de qualquer forma. É uma hipótese que o mercado olha, né, com olhos ruins, né, e que, de certa forma, traz essa instabilidade, né, essa grande estabilidade. Opa, peraí, então o governo ele não vai, ele vai meter o pé, né? Chutar o balde, como a gente fala por aqui.
no teto de gastos, vai largar para lá a lei de responsabilidade fiscal, vai dar um jeito nisso aí, e a gente não vai ter uma certa estabilidade fiscal no país, né? O próprio FMI, ele olha para cá e ele já fica com aquela cara feia, né? Olhando para cá. E nós, como investidores, também, né? Por quê? Porque a gente espera um ambiente mais estável do ponto de vista fiscal. E eu acredito também que essa questão de nós não termos um ambiente estável do ponto de vista fiscal, ele vai desembocar em alguma coisa, em algum gasto maior público, e esse gasto maior público, de certa forma, vai pressionar a inflação, né? E aí, isso tudo que eu estou falando tem muito a ver com essa questão da informação do mercado de capitais. Então, se a gente não consegue enxergar, né, um ambiente com medidas que o próprio mercado espere, como você colocou bem, né? O mercado, ele trabalha na lógica liberal, né? O mercado, ele trabalha na lógica liberal, ok? Então, toda a teoria de finanças que a gente tem, né? Eu até citei Fama aqui, mas a gente pode citar vários outros. A ideia do Fama é essa, olha, eu vou estabelecer uma hipótese, essa hipótese do mercado eficiente é essa aqui, os preços descontam tudo, nós temos 3 tipos de eficiência, fraca, semi-forte e forte, e essas informações, que elas são divulgadas pelos agentes, principalmente os agentes, né, que são influenciadores do mercado, como foi dito o Elon Musk, é o próprio presidente da República, os CEOs das companhias, enfim. Eles, de certa forma, eles influenciam essa informação e essa informação chega até a gente, né? Então, não existe uma fórmula pronta, a gente tem que pegar e tentar fazer uma leitura do que vai acontecer no futuro, com base no comportamento desses agentes agora, no presente, e aí tentar subsidiar o nosso processo decisório. Basicamente é isso aí, mas assim, professora, fechando, eu concordo plenamente que essa questão da taxa, a nossa taxa básica de juros, ela está incompatível. Acredito que no final do ano nós teremos essa correção. Acredito que o Banco Central realmente ele vai caminhar para que nós tenhamos aí uma taxa de 6, 5,5%, 6,5% ao ano. E aí eu já falo com vocês aqui que eu vou assistir daqui essa briga, porque aí eu andei vendo, logo quando a taxa, só para poder fechar a minha fala aqui, logo quando a taxa subiu, a taxa Selic, eu falei assim, vou dar uma olhada na renda fixa aqui só para ver. Aí eu entrei lá no home broker e dei uma olhada na renda fixa. Aí os CDBs, né, que são certificados de depósitos bancários, que é o título mais famoso aí da renda fixa, eles estavam altíssimos. Aí você achava CDB aí de 3 anos, de 4 anos, de 10% ao ano, de 11% ao ano. CDB aí, por exemplo, de 10 anos, eu cheguei a ver 14% ao ano. E tinha tempo que a gente não via essas taxas tão altas, né? É claro que o CDB, por exemplo, se a pessoa comprar um CDB, ele vai ter uma relação com o CDB de longo prazo. Então, tem que ficar pendurado com ele lá 5 anos, porque a liquidez dele é no resgate. Mas, assim, não deixa de pressionar, né? Então, você pensa assim, poxa vida, olha só, tem banco pequeno aí que está pagando 14% no CDB, será que compensa comprar aquela ação lá, manter um investimento a longo prazo e tal? Então, por isso que essa questão da informação é muito importante. É muito importante você pegar e fazer uma análise fundamentalista bem feita, olhar que tipo de empresa que você está comprando, ver quais são as perspectivas setoriais, ver quais são as perspectivas governamentais, de uma forma geral, né? Como é que a economia vai se comportar daqui a um tempo, tá? Não é só pegar essa análise clássica que a gente fala, eu vou pegar as informações contábeis da empresa aqui e vou ver, nossa, a empresa está dando lucro aí ao longo de não sei quantos anos e tal, mas nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? Então, é um caldeirão de informações que nós precisamos ter para subsidiar o processo decisório e vai de encontro a isso tudo que você falou aí, tá? É isso. Desculpa ter falado muito, gente. Aí deixa a palavra franqueada para vocês aí.
Isso aí, galera. Quem tem mais perguntas aí para o Carlos ou para o professor Geraldo? Estamos à disposição aí. Para quebrar o gelo, deixa eu falar mais um ponto interessante. Não é necessariamente que o preço de uma ação cai que o investidor vai ter prejuízo. Hoje na bolsa você tem mecanismo para ganhar tanto quando uma ação, o preço sobe, quanto o preço desce. Você pode fazer vendas descobertas e aí, por exemplo, você pode vender uma ação sem mesmo ter ela, desde que você tenha uma margem necessária para cumprir seus compromissos de ganho ou de prejuízo. Então, é importante destacar, porque tem hora que parece assim, o índice está caindo, o dólar está subindo, está ruim para ganhar dinheiro. Não necessariamente. É até um pouco estranho para falar, mas se você apostar contra o país, em determinados momentos, quando o índice cair, você vai ter lucro. Né? Então, porque fica parecendo que a bolsa, para quem não conhece, não tem muita afinidade, pode parecer que só vai dar certo quando o preço das ações subirem e só assim que é possível ganhar dinheiro. Não necessariamente. Tem diversas oportunidades de investir. Você pode investir a favor das empresas, você pode achar que o caminho não está tão certo e ao contrário. Por exemplo, eu acho esse valor do dólar a 5,80 um absurdo. Por quê? Porque quando a gente estava no auge da pandemia, lá de março do ano passado, ele chegou a 5,98. Então a gente já está a 5,80 e antes ele estava a 5,98. Então eu particularmente acho que esse dólar não deve se sustentar nesse preço até o final do ano. Isso baseado nas notícias, como disse o professor Geraldo, até aqui, mas pode ser que apareça muita outra coisa. Pode ser que o lado fiscal nosso seja esquecido, que Bolsonaro tome atitudes mais populistas, e aí o dólar dispara, e aí toda essa minha perspectiva que, por hora, eu acho válida, pode cair por terra. É muito interessante essa parte dos mercados de capitais e bolsa de valores. E, além de ser muito interessante, ela te dá muitas opções. E isso, para se encaixar em cada perfil do investidor, é algo muito interessante. E dentro desse contexto, Carlos, que você falou aí, uma das formas de nós, como investidores, nos protegermos disso é a diversificação, né? Então, por que não comprar um pouquinho de dólar, ou comprar um fundo indexado a dólar, ou comprar uma BDR, né, de uma empresa americana? Então, uma das formas de nós nos protegermos é isso, fazendo a diversificação. O que é a diversificação, né? Do ponto de vista da teoria de finanças, viu, gente? É quando você tem ativos que eles têm correlações contrárias. Então, por exemplo, o que o Carlos falou, olha, geralmente quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então, o que você faz? Por exemplo, você vai lá e compra um ETF, BOVA11. Né? O ETF é um fundo, né, que é negociado na bolsa, que ele reflete diretamente o índice Bovespa. Então, por exemplo, você pensa assim, olha, vou comprar um ETF e vou comprar um fundo de dólar aqui. Vou lá e compro um fundo de dólar e compro o ETF. Pensando em quê? Na diversificação. Olha, então, se acontecer esse cenário aí, né, de chute no balde do teto de gastos, o dólar vai lá para cima, a bolsa vai lá para baixo. Então, eu estou, de certa forma, protegido. Mas se acontecer o contrário também, né, se tiver uma rigidez com relação à questão fiscal e um incentivo na economia, a economia começa a crescer novamente, né, começa a vacinar todo mundo, e o Bovespa sobe, o dólar cai. Né? Então, e outra coisa que o Carlos falou também, né, o prejuízo ele só vai acontecer quando a gente vende a ação, né, quando a gente dá a ordem de venda, né? Então, enquanto a gente está lá com o número negativo para lá, né, a gente tem que viver naquela expectativa que vai melhorar em algum determinado momento. E aí, se a gente vê que não melhora, vende aí assina prejuízo. E aproveitando, professor Geraldo, a sua fala sobre diversificar, o Carlos também colocou ali sobre trabalhar contra e tal. Para quem já conhece o mercado, conhece alguma coisa do mercado e tal, essa linguagem ETF e tal, acaba sendo bem comum, né? Mas digamos aqui que nós tenhamos pessoas que
nunca investiram no mercado de capitais. Mas agora, né, começaram a conhecer um pouquinho, começaram a entender e tal, o mínimo, começaram a descobrir isso, digamos assim, e querem começar a investir. Como você diria, assim, que é o ideal, por onde começar? Porque não adianta eu pegar, eu vou investir em derivativos, se eu não tenho conhecimento, são produtos mais estruturados, né? Eu acho que a gente sempre tem que começar com o pezinho no chão, assim. Então, o que você diria para uma pessoa que nunca investiu e quer experimentar, quer degustar isso aí? Tem uma frase eu vi no Facebook, mas eu acho ela sensacional. Você vai investir com o dinheiro da pinga, não com o dinheiro da feira. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque... Adorei isso. Repete, por favor. Essa frase é muito boa. Você vai investir com o dinheiro da pinga, não com o dinheiro da feira. Essa frase é muito boa porque, da mesma forma que você... Por exemplo, se você estava com todo o seu patrimônio alocado na Petrobras e ela foi de R$30 para 23, mesmo que esse prejuízo não tenha aparecido de fato, virtualmente está sendo R$7 de prejuízo em cada ação. Isso é muita coisa ou pouca coisa? Depende. Para mim, talvez seja. Para Neymar, não. E o dinheiro da pinga para cada um muda de acordo com o salário de cada um, de acordo com o que cada um tem. Então, a primeira coisa eu acho que é isso, é ter noção que não joga tudo eu não acho adequado apostar todas as fichas nisso, no investimento, em algo do tipo. Essa questão de diversificação pode parecer estranho, se você pensar da seguinte maneira, mas eu vou investir em algo que vai me dar lucro e ao mesmo tempo o outro vai me dar prejuízo, pode parecer um pouco estranho, mas é para se proteger. E essa é uma das coisas que eu acho muito importante. Ter noção do dinheiro que você está usando para investir. E eu faço isso comigo. Eu estou investindo esse dinheiro. Eu vou precisar desse dinheiro. Eu delimito o intervalo de tempo. Nesse tanto tempo que eu estou pretendendo ficar investido, eu vou precisar desse dinheiro. Se a resposta for sim, se eu puder eventualmente precisar dele para alguma coisa, eu não invisto. Eu invisto a quantidade menor. Essa é uma das coisas que eu acho importante. A segunda coisa, e é exatamente o que a professora Dulce disse, estudar. Abrir, pesquisar, conhecer. Cada tipo de pessoa tem sua aptidão ao risco. Quanto risco você está disposto a correr? Quanto de lucratividade você está querendo, pretende obter? E outro ponto que o professor Geraldo também falou, e eu não tinha mencionado, mas é importante, é a liquidez. Você está disposto a ficar com esse dinheiro parado 10 anos para ter uma recompensa interessante? Ou não pode ser esse tempo todo? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E a forma melhor, talvez, para isso é conhecer uma corretora e conversar com um trabalhador dessa corretora para entender os produtos que eles ofertam, como eles funcionam, quais as relações que esses serviços financeiros têm. Então, eu acho que as duas principais coisas são essas. A primeira coisa é investir com o dinheiro da pinga e não com o dinheiro da feira, e a segunda coisa é estudar o que o mercado pode oferecer. Aí, a partir desse estudo do que o mercado pode oferecer, cada pessoa, particularmente, vai ter na sua cabeça o que ela acha mais adequado para ela, e não necessariamente isso vai ser igual entre as pessoas. Então, para alguém que está querendo começar, eu sugiro isso. Ter noção que esse investimento, dependendo principalmente em renda variável, ele pode ser muito perigoso. E se pegar day trader, aí é muito perigoso ainda. Muito mais perigoso ainda, mas ter essa noção que você quer uma lucratividade maior e você está disposto a correr algum risco, mas não, por exemplo, evitar fazer dívida para começar a mexer com isso, porque se der errado, vai dar errado duas vezes, tanto pela dívida, tanto porque deu errado. Então, ir devagar, um passo de cada vez, e estudar o que o mercado tem a oferecer, para ir, a partir disso, tomar as ações. No geral, é similar a quando você vai praticar, vamos supor, andar de skate, sabe? No começo, eu não conseguia ficar de pé direito. Só que aí você vai pegar na manha, aí você vai começando a andar, você arrisca alguma manobra, tem hora que vai dar errado, mas você meio que tá sabendo o que você pode fazer, até onde seu corpo pode ir, qual manobra que você pode fazer. Aí depois, se você já tiver mais experiente, aí você vai pra rampa, aí você vai brincar, mas até chegar lá, é bom um passo de cada vez. E na bolsa, acho que segue a mesma coisa. Muito legal, Carlos, adorei. Aqui eu vou trocar pinga, porque Minas é pinga, né? Aqui é vinho, então eu vou trocar pinga com vinho aqui. Não, então, só complementando um pouquinho aqui o que o Carlos falou, eu acredito que o principal fator
para a gente começar a entrar aí nesse mundo de investimentos. Aí eu falo investimentos como um todo, não só a bolsa de valores, mas pensando em renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, criptoativos, e vários outros investimentos, aí, boi, fazenda, casa para aluguel, carro para aluguel, enfim. Aquela ideia, tudo que gera dinheiro para a gente é investimento, né? Tudo aquilo que está colocando dinheiro no nosso bolso é investimento. O que eu posso falar com vocês parece até uma receita de coach, mas não é. A primeira coisa é a gente se conhecer. Quem sou eu, o que é que eu quero, para onde que eu quero ir, qual que é o meu nível de risco, quanto eu estou disposto a correr de risco. E aí tem um instrumento muito legal, muito facinho, de fácil acesso. Eu acredito que todo mundo que tem conta em banco, que está dentro do sistema financeiro, em algum momento já preencheu, que é o API, que é Análise do Perfil de Investidor. E essa análise do perfil de investidor muda durante o tempo, né? Então, quais são os fatores que determinam isso? A condição laboral da pessoa, né? A condição laboral que eu falo é a questão de trabalho, né? Tem uns que vão ter uma renda mais alta, outros vão ter uma renda mais baixa, uns vão ser servidor público, outros são servidores privados, enfim. A idade também tem muito a ver, né? Então, a própria teoria de finanças, ela fala isso, né? Então, os mais jovens, teoricamente, eles são mais propensos ao risco, os mais idosos, menos risco, né? Apesar que o maior investidor que nós temos aqui no Brasil é o Luiz Barsi, né? Que é um senhorzinho lá de 80 e tantos anos, né? Então, ele é o desvio padrão aí da nossa curva. Mas eu acredito que é isso, se conhecer, saber o que você quer, e aí sempre, gente, é trabalhar com essa perspectiva, a informação, o conhecimento, e trabalhar a questão do portfólio, trabalhar a sua carteira, e sempre pensar em uma carteira diversificada também, né? Embora você, imagine, por exemplo, você é um jovem, e que você queira ter uma rentabilidade alta, né, para poder formar um patrimônio para quando você tiver, por exemplo, 50 anos, você aposentar. Embora ativos com a rentabilidade alta eles sejam bem assim apreciados, né, bem assim desejados, é importante você mitigar o risco da sua carteira se colocando ativos com correlação contrária, né? Para, no caso de uma perda, igual o Carlos falou, né? Olha, você pegou e alocou tudo na Petrobras, estava a 30, caiu a 23, você perdeu 7 em cada ação. Imagina que você tem lá, sei lá, 20 mil ações. Então, você teve uma perda lá de 140 mil reais, né? Em uma cacetada só. Então, para quem já é tubarão, né? Para quem já está no mercado há muito tempo, para quem já tem experiência, tudo bem. Com certeza, foi um risco calculado. Mas é importante pensar nessa questão da diversificação, pensar nessa questão de portfólio também, né? Inclusive tem uma teoria de finanças que é a teoria do portfólio, e ficar de olho nas informações, né? Estudar sempre, buscar ter uma boa corretora, né? Sem aqui fazer propaganda, mas nós temos excelentes corretoras, né? Algumas com taxa zero, por exemplo, Clear Corretora, a Rico, Isinvest, temos a própria XP também, que é uma empresa grande, que está crescendo muito aí também. Enfim, várias outras corretoras. Os próprios bancos têm as suas corretoras, né? Banco do Brasil, Santander, Itaú. Enfim, o importante é ter a corretora e ter um assessor, né? Geralmente a corretora ela vai designar um assessor, e o assessor tem que ser um parceiro, né? Ele tem que sentar, conversar com você, ver quais são os seus objetivos, né? E tentar, de certa forma, montar uma carteira para direcionar para que você consiga atingir os seus objetivos, né? E aí a ideia usando... É um livro que eu gosto muito, o pessoal até critica um pouco, é uma literatura de aeroporto, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Eu recomendo fortemente essa leitura, gente, para quem quer ser investidor. Ele é um livro um pouco grosso, 300 páginas, mas é um livro muito gostoso de ler, porque ele conta uma história, né? Ele conta a história de um menino que ele aprende a ser investidor baseado no pai do amigo dele, que era investidor, né?
Então, o Pai Rico, ele fala assim, eu vou fazer um resumo de uma frase aqui do Pai Rico, olha, você tem que botar o dinheiro para poder trabalhar para você. Aí, com base nos investimentos, o investimento vai pagar a nossa pinga e nosso vinho, e vai pagar a feira também, então paga tudo, né? A ideia é essa, né? A ideia é que a gente consiga chegar a um ponto de ter uma renda, que essa renda ela consiga nos remunerar e a gente consiga, de certa forma, aposentar, né? Ficar de boa, fazer mais ou menos o que o Luiz Barros e outras pessoas fazem. Eu já atingi um patamar na vida que eu já tenho um certo nível de investimento, que eu consigo viver bem e aí tentar viver a vida da melhor forma possível, né? Aí tomando um bom vinho aí no sul e tomando uma boa cachaça aqui em Minas Gerais, né? É isso aí, gente. Bom, gente, acho que se não temos mais perguntas, vamos nos encaminhar para finalizar. De minha parte, agradeço imensamente, foi uma noite muito proveitosa. Muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. Que a gente possa fazer outras vezes aí. Obrigada mesmo, professor Geraldo, obrigada, Carlos, obrigada a todos os alunos aí que se fizeram presentes, tanto daqui como daí. Aos meus alunos, agora a gente entra lá na sala do Teams, que a gente tem algumas coisas para acertar ainda, vamos discutir um pouquinho à noite. Não vão embora, não me abandonem. Eu não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, fique bem à vontade. Professor Geraldo, Carlos, dos alunos. Então, eu queria agradecer imensamente o Carlos. O Carlos é um estudante que eu tenho muito orgulho de ser orientador dele. É um menino que realmente, como você falou, já é professor, né? E com certeza o trabalho dele será um trabalho muito legal, muito bem visto pelo mercado também, entendeu? Que vai poder ajudar a muitas pessoas a subsidiarem aí esse processo decisório de ações, de investimento de uma forma geral. Queria agradecer a todos os estudantes que estão aqui presentes hoje, eu quero desejar muito sucesso para vocês também, tá? Estou à disposição, a professora Dulce tem aí o meu WhatsApp, estou lá no Instagram também, geraldo.alemando, o que vocês precisarem e estiver ao meu alcance, vocês podem contar comigo. Agradeço a presença aí dos meus estudantes também de contábeis e deixar um abraço para cada um de vocês aqui, pedindo para que vocês se cuidem, né? E que a gente possa, né, no futuro, depois encontrar, trocar uma ideia aí sobre investimento, tá? E que essa aula seja produtiva para vocês aí. Muito obrigado, gente. Também gostaria de agradecer ao professor Geraldo, a professora Dulce, por ter me convidado para fazer essa apresentação e a gente conversar mais sobre isso. Eu realmente fico muito feliz e fiquei muito satisfeito com o que a gente fez aqui hoje. A gente conseguiu conversar bastante sobre temas que eu tenho muito interesse, que estão relacionados com a minha dissertação, eu consegui maturar ideias que eu tinha na cabeça, ver outras perspectivas, outros pontos de vista, e isso eu acho muito bom. Eu fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, foi sensacional, obrigada mesmo. E não esquecem, escrevi aqui, vou reforçar, quero ser convidado para essa defesa, hein, me avise. Por favor. Pode deixar. Combinado. Boa noite, gente. Obrigada aí, professor, mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite, até.